como estamos vendo, ele está colocando gotas de detergente aí. Quando a gente coloca o detergente líquido, o detergente atrai a água e as moléculas de óleo, de modo que as três substâncias se misturam para formar uma emulsão, que é um tipo de mistura. Isso ocorre porque as moléculas de água são fortemente atraídas para outras moléculas de água e moléculas de óleo são fortemente atraídas para outras moléculas de óleo, mas elas não são tão fortemente atraídas umas pelas outras quando adicionamos o detergente líquido, e por isso acontece essa emulsão. A gente vai ver agora um exemplo de densidade de um corpo, que define-se com o quociente entre a massa e o volume da concentração de massa em determinado volume. O símbolo para a densidade é P e a unidade SI é quilograma por metro cúbico. Como vemos, temos a água e o ovo ele vai para baixo quando colocamos a água comum. E agora, quando nós adicionamos a água com sal, ele vai flutuar. Quando se adiciona o ovo cru na água pura, ele vai para o fundo, como nós já vimos. O que nos indica que ele é mais denso que a água. Isso que vai ocorrer agora, vamos ver ele flutuar. Isso ocorre porque o sal é mais denso que a água. Assim, a densidade do conjunto sal mais água torna-se maior que a densidade do ovo. Por isso ele flutua. Temos isso como resultado. Obrigado por assistir até aqui. Vou falar um pouco sobre a densidade. É uma propriedade específica de cada material, que serve para identificar uma substância. A densidade é a relação entre a massa e o volume, ou seja, a densidade de cada material depende do volume que ele ocupa. O volume é uma grandeza física que varia com a temperatura e a pressão. Uma consequência importante da densidade dos materiais é que o material mais denso afunda e o menos denso flutua. Vou mostrar alguns exemplos. Eu vou utilizar 2 ovos e 2 copos com água. Em um dos copos eu vou colocar sal. Aqui. Era 3. É o seguinte, eu vou colocar um ovo aqui. E um ovo aqui. O ovo que está nesse copo, ele afundou. E o que está nesse aqui, ele começou a flutuar. O porquê? É porque nesse copo aqui temos só água. E o ovo é mais denso do que a água. Já nesse aqui temos água com sal. E a água com sal é mais densa que o ovo. Ou seja, aqui o ovo flutua e aqui o ovo afunda. Esse é o segundo experimento. Aqui neste copo a gente tem água. Nesse aqui a gente tem detergente. E nesse aqui a gente tem óleo. Nós vamos misturar os três e ver qual deles é mais denso. Um fato curioso, eu fui tentar colocar corante no óleo
eu pude perceber que o corante não se misturou com o óleo. Bom, vamos adicionar primeiro o óleo, né, que já está aqui. E agora vamos adicionar o detergente. Pode ver que o óleo está flutuando. Aqui podemos perceber que o óleo ficou em cima. Aqui é a água. E aqui bem no fundinho é o detergente, ó, onde está mais escuro. Isso acontece porque o detergente é mais denso do que o óleo e a água. E o óleo é mais leve do que a água. Aí o óleo fica em cima e mesmo o detergente passando por cima dele, não empurra ele para baixo, por causa das densidades que são diferentes. Nesse experimento, vamos utilizar apenas água. Água no estado líquido e água no estado sólido. Ai. Podemos observar que o gelo está flutuando. Isso acontece porque o gelo, mesmo estando no estado sólido, ele ainda é mais leve do que a água em estado líquido. Ou seja, a água em estado sólido é mais leve do que a água no estado líquido. Se fosse um outro líquido, por exemplo, se fosse álcool, o gelo estaria no fundo, pois a densidade do álcool é menor do que a densidade do gelo. Ou seja, o gelo estaria no fundo e não no topo, como acontece com a água. Olá, professor, eu sou a aluna Letícia, vice-representante do primeiro J, e vou fazer uma experiência prática sobre densidade. Lembrando que densidade é a concentração de uma matéria em uma quantidade específica de volume. E para começar, a gente vai precisar de mel, pode ver que eu já adicionei aqui, né, mel, óleo de cozinha e água. Eu já comecei adicionando mel no copo. Vou terminar de colocar o mel aqui. Bom, terminei. Agora eu vou adicionar a água. Vou colocar a água. Como pode ver, os dois líquidos não estão se misturando. Isso acontece porque eles são de diferentes densidades, a água e o mel. E agora eu vou adicionar o óleo também. Eu vou pegar adicionando aqui da pontinha do meu copo. Eita. E aqui já dá pra ver os três líquidos, que os três líquidos não se misturam, porque, como eu disse, os três são de diferentes densidades. O mel, o que acontece? O mel fica embaixo porque ele é mais denso que a água e o óleo. E a água aqui, ela é mais densa que o óleo, e o óleo aqui é o menos denso.